Resumo do livro Pai Rico, Pai Pobre, escrito por Robert Kiyosaki. Capítulo 1. O autor tem dois pais, um biológico que é o pai pobre e um pai rico que é o pai do seu melhor amigo e do qual ele decide receber os conselhos no que respeita a dinheiro. A primeira diferença que o autor repara entre um e outro é que o pai pobre o ensina a lutar pela vida da forma mais comum, estudar muito, trabalhar muito e evoluir profissionalmente num trabalho seguro ganhando cada vez mais. O pai rico ensina sobretudo que se deve perceber a forma como o dinheiro funciona para que um dia se possa atingir a riqueza. É aqui que surge a primeira aprendizagem do livro, a ideia de preguiça mental. Às vezes o facto de termos muitos estudos, não significa que depois tenhamos a capacidade de pensar o dinheiro. A grande maioria das pessoas tem preguiça mental para pensar o dinheiro e é isso que as impede de enriquecer. Desenvolver um mindset vencedor e educar-se financeiramente leva tempo e requer paciência e disponibilidade para aprender. Capítulo 2. Lição 1. Os pobres e a classe média trabalham por dinheiro. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. Depois de serem ignorados e até maltratados pelos miúdos da escola, Mike e Robert decidem constituir uma sociedade para fazer dinheiro, começando por ilegalmente fazer moedas, para enriquecerem, trabalho que acabou assim que começou, por motivos óbvios, e decidiram procurar ajuda do pai do Mike, incentivados pelo pai biológico de Robert. O pai de Mike dá-lhes um trabalho em que o dinheiro é insuficiente para as suas despesas e eles rapidamente se revoltam e o pai de Mike ensina a primeira lição. Alternativas para quem acredita que o salário não é suficiente. Reclamar e procurar outro emprego. Acomodar-se e aceitar a situação. Procurar uma forma de fazer o dinheiro trabalhar para si. O pai do Mike explica que as pessoas geralmente escolhem a primeira e segunda opções porque têm dois sentimentos que lhes toldam o pensamento, o medo e a ambição. As emoções controlam a decisão e dá lugar à necessidade de uma segurança que é apenas ilusória. Sobressai o medo de não ter dinheiro para pagar as dívidas que se acumulam e que são cada vez maiores quanto mais se ganha. Quanto mais dinheiro, mais consumo e mais escravidão. O pai de Mike sugere uma alternativa para o baixo ordenado que recebem, trabalhem de graça e dessa forma adquirem disponibilidade mental para pensarem em formas de fazer dinheiro e isso acaba por acontecer com a primeira grande ideia de negócio, uma espécie de biblioteca, que dura apenas uns meses mas que se torna muito rentável. Capítulo 3. Lição 2. Para que a alfabetização financeira? Nesta parte da obra o autor mostra a história de várias pessoas que já foram muito ricas e morreram na miséria, comprovando a tese de que o dinheiro pelo dinheiro não garante estabilidade financeira, o que garante é a inteligência financeira, a alfabetização. A partir desse ponto, Robert começa a mostrar como o pai rico ensinou a dois jovens sobre finanças. De modo fácil e simples, ele resume uma das maiores lições de seu mentor, dizendo: tens que conhecer a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos. Se ambicionas ser rico, isso é tudo que precisas de saber. As pessoas pobres e classe média adquirem obrigações, passivo, e estão convictas de que estes são ativos. Vejamos o que pertence a cada classe. Passivos. Carro. Casa própria paga e crédito. Cartão de crédito. Créditos ao consumo. Ativos. Ações. ETF. Fundos de investimento. Imóveis. Propriedade intelectual. Negócio próprio. Ativos igual geram renda. Passivos igual geram despesa. Razões pelas quais casa própria não é um ativo. Em geral, trata-se de um bem que nunca é efetivamente teu, uma vez que a cada novo financiamento de 30 anos, tendo em consideração que o proprietário troca de casa ao longo da vida, adquire-se uma nova dívida. Os impostos e despesas são uma forma clara de percebermos que este passivo gera despesa e não receita. O valor de um imóvel nem sempre aumenta e, muitas vezes, o valor final pago ao longo do financiamento pode não ser recuperado quando se faz a venda. O capital que temos investido no imóvel faz-nos perder outras oportunidades de investimento. Ao comprarmos uma casa estamos a prejudicar o nosso desenvolvimento em termos de investimentos por três motivos. Perder tempo de investimento a longo prazo, poderíamos ter começado mais cedo. Perder o dinheiro adicional que gastamos com o imóvel, impostos e manutenção, e que também poderíamos estar a investir. Perda de aprendizagem, para aprender a investir é preciso investir e não o estamos a fazer, estamos apenas a ler a teoria. No final do capítulo, Robert explica que para sair da corrida dos ratos, é necessário investir cada vez mais em ativos, até que a renda deles não só cubra suas despesas, mas seja possível reinvesti-la em outros ativos, aumentando a riqueza. Nesse ponto de independência financeira, não precisamos mais do salário e pode viver-se sem ele, esse é o conceito de ser rico para o autor. Capítulo 4. Lição 3. Cuida do teu negócio. Novamente o diagrama dos ativos e dos passivos e a explicação mais detalhada de quem nos ajudamos a enriquecer quando estamos na corrida de ratos. Ordenado igual enriquece o dono do negócio. Impostos igual enriquecem o governo. Passivo igual enriquecem os bancos sob a forma de juro.
Ativos igual único dinheiro que trabalha para nós. Importância de termos uma coluna de ativos sólidos igual a cuidar do nosso negócio. Depois o autor explica que existe uma grande diferença entre negócio e emprego, ou profissão. Profissão igual emprego. Negócio igual o que gera renda sem que estejas a trabalhar diretamente nele. Robert adverte que não é preciso deixares a tua profissão para teres o teu negócio. O mais importante é diminuir passivos e despesas, de modo a proporcionar a compra dos teus ativos e dessa forma dar o início do teu negócio. Ressalta ainda que é de suma importância desenvolver negócios de acordo com o que se gosta, atividades que tragam prazer e satisfação. Robert optou por imóveis, já que gosta dessa área e se sente satisfeito em negociá-los e alugá-los. Uma das partilhas que mais evidencia esta diferença entre negócio e emprego é o exemplo da McDonald's. O negócio da McDonald's é imobiliário e não hambúrgueres. Por fim, e para quem ainda não percebeu como é que as pessoas ricas compram os seus artigos de luxo, o autor explica que estes devem ser comprados com o retorno dos ativos, promovendo a satisfação pessoal pela dedicação ao negócio. Capítulo 5. Lição 4. A história dos impostos e das sociedades anónimas. O autor partilha a história dos impostos e como eles acabaram por beneficiar os ricos que têm mais conhecimento de negócios e sabem como contornar impostos para ter o máximo retorno. Fala também sobre as sociedades anónimas como forma de minimizar impostos e colocar custos nas empresas que na verdade são custos pessoais para receber, gastar e depois pagar impostos sobre o restante, versus o que o comum mortal faz, que é receber, pagar impostos e depois gastar o que resta. Num segundo ponto fala sobre o QI financeiro, dividido em 4 áreas: contabilidade, investimento, conhecimento de mercado, lei. Detalhando que, ao conhecer a contabilidade, pode-se entender a situação de uma empresa e analisar de forma clara se é um bom ou mau investimento, além de seus pontos fortes e fracos. Investimento, por outro lado, é, para o autor, a ciência do dinheiro que faz dinheiro. Entendimento dos mercados representa a necessidade de conhecer os aspectos técnicos dos mercados e os fundamentos de investimento. A lei mostra a importância de conhecer a legislação e se beneficiar dela, através de vantagens tributárias e proteção dos ativos em processos judiciais. Os ricos controlam tudo, mas não possuem nada. Capítulo 6. Lição 5. Os ricos inventam dinheiro. Reforço da importância do QI financeiro. Riqueza igual educação, que nos dá mais informação e mais opções pela forma como gerimos a informação. O autor conta várias histórias da sua vida para nos inspirar a querer ter mais informação financeira. E conta também a história de uma mulher que jogou o seu jogo cash flow, numa fase financeiramente complicada da sua vida e que se revoltou com o jogo, desprezando quando na realidade o jogo apenas lhe dava a perspectiva de como ela geria a sua vida financeira. Ou seja, o jogo dá uma resposta individual a cada pessoa. Ideia de que é necessário aprender a reconhecer e aproveitar oportunidades, algo que podemos aprimorar com a alfabetização financeira. É importante encontrar várias soluções financeiras para cada problema com que nos deparamos. Inventar dinheiro para o autor é começar com quase nada e conseguir fazer muito dinheiro, como o próprio fez com o negócio imobiliário, em que comprava e vendia quase de imediato, precisando de muito pouco dinheiro para fazer as transações. Por fim, o autor define que existem apenas 2 tipos de investidores: os que procuram investimentos seguros. Os que procuram uma carteira de investimentos que traga muito mais lucros. O segundo tipo, para além de dever cultivar o QI financeiro, também deve desenvolver outras 3 características: encontrar oportunidades que mais ninguém viu, conseguir dinheiro de outras formas que não apenas através dos bancos e organizar pessoas espertas que trabalham para ele. Frase a reter: o conhecimento é a maior riqueza de um investidor e seu maior risco é não tê-lo. Capítulo 7. Lição 6. Trabalha para aprender, não pelo dinheiro. Robert começa com a ideia de que talento não é suficiente para ser bem-sucedido. Ser bom em apenas uma área e especialização pode levar uma pessoa brilhante ao fracasso. O autor conta que passou por várias experiências profissionais no início da sua vida ativa para conseguir desenvolver competências que lhe permitiram ter mais frutos. Devemos escolher as habilidades importantes a desenvolver e depois escolher trabalhos que permitam desenvolver essas habilidades, mesmo que isso não signifique uma vantagem financeira. Aborda ainda a importância da autoanálise para corrigir o percurso de vida, não deixando a vida apenas acontecer, sem qualquer plano. O autor volta à fala do medo que caracteriza a sociedade e que leva à especialização para que exista segurança, mas isso só limita as nossas hipóteses de escolha. Dá ainda como exemplo o seu pai pobre que se viu perdido quando foi demitido do Estado. Habilidades administrativas necessárias para quem quer ser bem-sucedido. Gestão do fluxo de caixa. Gestão de sistemas, incluindo você e o tempo dedicado à família. Gestão de pessoal. As habilidades de especialização indispensáveis ao sucesso. Vendas. Marketing. Comunicação, tanto na vida pessoal como profissional. Capítulo 8. Como superar obstáculos.
5 fatores que podem atrapalhar os objetivos financeiros: medo, ceticismo, preguiça, maus hábitos, arrogância, medo. A grande armadilha da corrida de ratos e a falsa segurança da especialização e do trabalho por conta de outrem como forma de se obter rendimentos certos e contínuos. O autor passa uma ideia importante de que não há rico que nunca perdeu dinheiro e ninguém gosta de perder dinheiro, mas o que realmente conta é a postura diante da perda. Quem transforma a perda em motivação para ganhar é um vencedor, quem a transforma em razão para desistir é um fracassado. Ceticismo. A soma de medo, pessimismo e dúvida, que paralisam o investidor e o impedem de analisar as oportunidades. Robert conta a história do amigo que se lamuriava pela subida constante do preço do combustível enquanto Robert investia em empresas petrolíferas, mostrando como há diferentes formas de ver o mesmo problema. Preguiça. A preguiça disfarçada de ocupação e como forma para desculpar o medo de não fazer nada. Em vez de fechar as portas com um simples, não posso comprar, não é possível atingir, nunca terei isto, nunca serei aquilo, que é um erro que estimula a preguiça mental, devemos pensar como posso fazer para conseguir tal coisa. Maus hábitos. Cultivar bons hábitos partilhados pelos ricos, como por exemplo pagar-se a si em primeiro lugar. Arrogância. A arrogância, por sua vez, é ego mais ignorância. Ter instrução é importante tanto para não ser arrogante, como para descobrir quando os outros o estão a ser. Capítulo 9. Em ação. Colocar tudo em prática com 10 passos que se resumem em 3 pontos. Como colocar as ideias do livro em prática. Como começar a enriquecer. Como ter independência financeira. Razão. Ter motivos fortes e claros. Escolha. Escolher o que fazer com o teu tempo e dinheiro. Todos temos o poder da escolha e devemos escolher investir na nossa mente e na nossa instrução. Amigos. Ter amigos que partilham da mesma visão e os que não partilham apenas não dar ouvidos aos seus conselhos. Aprender rápido. Ser rápido na aprendizagem como um fator diferenciador